energética eólica limpa, eólica solar e também do hidrogênio verde, que está em discussão no Congresso Nacional. Então, acredito nessa interconexão e vejo que esse objetivo sustentável, o ODS 7, ele é o eixo para mantermos o principal problema e afetarmos as nossas próximas gerações, que nós já estamos afetados de forma bastante considerável. O X da questão é a nossa próxima geração. Se ela vai estar afetada numa dimensão maior que nós, ou vai ser minimizado o impacto da mudança climática. Porque, como foi colocado por outros debatedores em outros painéis aqui da CITER, o X da questão das mudanças climáticas não é que os desastres naturais ou os eventos climáticos extremos não aconteciam antes e estão acontecendo agora. É a escala em quantidade e em dimensão. Então, a quantidade está mais frequente e a dimensão está maior do impacto do evento climático extremo. Então, é isso que nós precisamos aprofundar essa discussão. Então, acredito nesse tipo de debate, acredito principalmente no que a plateia, por aprender e por discutir com a academia, com estudantes, com diálogo sobre educação ambiental e com pressões sociais para os governos, como uma fonte e um mecanismo indutor, né? A partir do que a gente consegue como política no âmbito do Estado Democrático de Direito. Então, acredito que a CITER também, além de oportunizar esse amplo debate com relação às tecnologias para as energias renováveis, ela traz essa grande dimensão, que é fortalecer o debate na sociedade, para que a sociedade seja o indutor também para a política, para os políticos, para os gestores, como um mecanismo realmente de interlocução e de pressão do ponto de vista democrático do que é que os governos precisam dar essa direção. Precisamos dar essa direção. Nós, no Estado do Piauí, acreditamos nisso, acreditamos nessa visão de Estado e de governo e acreditamos que o Estado tem que ser o primeiro indutor. Não dá só para a gente esperar a iniciativa privada, porque os custos da inovação e os riscos da inovação, o privado nunca vai assumir numa dimensão social. Quem tem que assumir é o Estado. Então, com essas considerações, já falei demais também. Agradeço e espero ter colaborado com a discussão. Muito obrigada, secretário. Foi excelente. Fiquei muito contente de escutar, né? Porque vou fazer uma tradução aqui do que eu escutei. Piauí é uma esperança, né? Assim, eu posso fazer vários outros comentários, mas com certeza pensar no Piauí como uma fonte de transformação energética que venha contribuir para a mudança da matriz, inclusive mundial, o custo da matriz mundial é extraordinário. E pensar nisso nessa interconexão com a redução da pobreza. E isso a gente viu bastante ontem com os jovens aqui rodando o nosso evento, jovens que estão olhando para novos empregos verdes, oportunidades de trabalho, né? Porque ultimamente eu venho pensando muito nos jovens, assim, como é difícil você pensar em carreira, como é difícil você pensar em profissionalização, mas não, aqui você tem a oportunidade de combinar toda essa nova tecnologia, toda essa inovação, com um novo pensar, com uma nova formação, para que eles possam atuar nesse novo campo e trabalhar com empregos verdes, guetos e pobreza também. Então, acho que é fantástico essa combinação de políticas públicas para impulsionar a agenda dos ODS. E o senhor falou também da importância da academia, do engajamento e do debate. Então, vou aproveitar e convidar a Mayra para conversar um pouquinho com a gente. Professora Mayra Fernandes Noves, da Universidade Federal do Piauí, doutora em Geociências e Meio Ambiente, mestre em Solos, Engenharia Agrônoma e engenheira de segurança do trabalho, professora do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, coordenadora do Grupo de Estudos, Pesquisas em Recursos Naturais e Sustentabilidade e é orientadora da Liga Acadêmica de Sustentabilidade nas Engenharias e Arquitetura da SEI. Professora Calado Silva.
Bom dia a todos. Eu vou pedir formalmente licença aos meus colegas para ficar de costa, porque eu estou com crise alérgica, e para tirar a máscara para falar no microfone, que a máscara realmente incomoda. Quem foi professor na pandemia ou teve que ter reunião na pandemia sabe disso. Então, eu começo cumprimentando a mesa, meus colegas que estão aqui, prazer em conhecê-los e parabenizar pela organização, e a gente tem diversos atores, cada um com sua perspectiva, né, sobre a temática. E também por trazer a temática, né? Eu venho da academia, mas eu, às vezes, me intitulo como aquela acadêmica disruptiva, porque o meu foco principal não é a pesquisa, o meu foco principal é o que eu estou formando, quem que eu estou formando, né? E que bagagem esses alunos vão levar da academia. Então, realmente, o meu foco principal é a graduação, porque eu entendo que é o meu papel principal no meu trabalho, é atuar nesses jovens, e pegando o gancho do que a Maristela falou, que nós temos um cenário e uma geração muito profícua, né, e propícia para receber essas novas propostas de desenvolvimento, né? Nós que saímos da academia há 20 anos, isso era, sim, um sonho, era algo muito utópico, né? E eu falo muito para eles hoje, não se trata mais de uma questão de opção de currículo você seguir para essa área da sustentabilidade, no caso das engenharias e da arquitetura, né? Mas sim, algo necessário, porque o mercado não vai mais comportar, e quando eu falo mercado, é o modelo de desenvolvimento, não vai mais comportar soluções que não sejam aquelas baseadas na natureza, ou soluções outras que sejam principalmente inclusivas. E aí, na minha apresentação, propositalmente, quando eu mandei, eu deixei por final a liga acadêmica, porque, trazendo o cenário desse panorama e do progresso dos ODS, eu gosto muito de utilizar meus próprios alunos como indicadores. E o interesse deles e a procura deles por essa área. Há 10 anos atrás, eu cheguei no Piauí, sou cearense, com orgulho, e essa terra me abraçou muito. Uma terra irmã do Ceará e uma terra que concordo com o governador e com a Maristela, pelo secretário de Meio Ambiente, com a Maristela, que nós temos aí um largo terreno para desenvolvimento e principalmente para valorização dos profissionais que aqui temos, né? E que são da casa e que muito buscam por esse desenvolvimento. E há 10 anos atrás, quando eu cheguei no Centro de Tecnologia, que eu ia falar para as engenharias sobre ODS, ou então sobre desenvolvimento sustentável, eu era aquela professora que ninguém queria trabalhar, certo? Que ninguém me procurava, ninguém queria que eu orientasse nada, né? E eu naquela tentativa, né? Eu falava de sustentabilidade e segurança do trabalho, ODS 8, e aí tudo que eles não queriam, que a engenharia não queria ouvir. E aí hoje, 10 anos depois, a gente fundou uma liga. Ano passado começamos com um grupo de estudos, depois fundamos uma liga por procura dos alunos. Os alunos nos procuraram para queremos trabalhar com isso enquanto discentes, como que a gente pode mudar, transformar. Hoje a liga tem fila de discentes das engenharias e da arquitetura querendo entrar. Isso para mim é um indicador de que realmente a gente está em uma geração profícua, em uma geração que tem outra visão, né, de desenvolvimento. E aí, indo para o ODS 5, né, que é o da equidade, fiquei super feliz, Maristela, quando falaste do pensar do ODS 18, porque a gente acabou de vir da conferência distrital e estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e quando falávamos lá do ODS 5, equidade de gêneros, né, das lideranças, né, e aí fomos provocados por outras pesquisadoras, colocando o seguinte: como que ODS são inclusivos se não trazem a questão da equidade e da racial? E aí a gente ficou sem ter o que falar, né? E aí fico feliz que se estejam pensando nesse ODS 18 mais do que necessário. Mas voltando para a temática, para não perder muito tempo, entendo sim o ODS 7 como um ODS muito relevante para o nosso Estado. Peço licença aos piauienses para te chamar de nosso. Para o nosso Estado, sim. Por quê? Porque temos sim um potencial energético que nos permite galgar esse espaço. Tanto na energia solar como na energia eólica, temos sim esse potencial.
Acho fantástico. Acho fantástico. O PNUD está aqui, está apoiando uma conferência, promovendo, alinhado com a meta 7A, né, da cooperação internacional. Acho isso fantástico. Mas muito me preocupa, e não só a mim, mas outros colegas de outras universidades deste eixo Nordeste, a questão da real inclusão dessas comunidades, que ficam, em especial, alocadas próximas aos parques. Então, nós já temos o FRN trabalhando com essas comunidades, nós já temos o UFC trabalhando com essas comunidades, já temos aqui algumas iniciativas no Piauí que trabalham com essas comunidades, para, de fato, avaliar o que fica, o quão inclusiva é essa matriz, tá? Então, por isso que eu falei que eu era um pouco disruptiva, porque eu não venho só do Centro de Tecnologia falar de tecnologia de geração de energia limpa, a gente vem falar também o quão socialmente justa essa tecnologia tem que ser. E aí me preocupa essas comunidades que passam a não ter mais acesso a essas áreas e que, de fato, são incomodadas pelo empreendimento. E a gente sabe que, é como eu falo com meus alunos, perdas para ganhos sempre vão existir. O equilíbrio, ele existe em se encontrar exatamente, né, esse caminho, né, e equalizar essas perdas. O que me preocupa é que, às vezes, o elo mais fraco da cadeia não passa por essa equalização completa. É isso que me preocupa. Mas vejo, sim, oportunidade, vejo que essa mesa aqui já sinaliza esse chamado para olharmos não somente para o desenvolvimento tecnológico, mas também para a inclusão, né? E, com isso, vejo que há esse potencial, como o secretário de Meio Ambiente falou, a participação popular é muito importante, e aqui eu queria, em nome das comunidades, né, falar da alegria de ver a MP3 aqui presente, né, representada ali ao fundo, né, MP3, e falar aqui, concordo com a professora Carol, com eles que nós mais aprendemos. A gente tem a Copcata também aqui no Piauí, dando exemplo de inclusão de mulheres nesse processo e do quão, mesmo ferindo a pirâmide de Maslow, aquela que diz que quando eu estou lá na base, eu não tenho nada, eu não tenho como pensar em um processo social, comunitário, eu não tenho como pensar em preservação ambiental, porque eu estou na base, eu não tenho nem onde morar e o que comer. Aí vem algumas comunidades nos falar o contrário, como exemplo, como que eles, sim, estão preocupados com isso, mesmo sem muitas vezes sem ter o que comer. Então, queria agradecer e desculpar porque eu já rompi aqui o tempo. Muito obrigada, professora. E, assim, incrível, né, pensar que você está na área da ciência, da engenharia e esse olhar social que vocês estão trazendo no processo de formação, de discussão, de participação. Acho que é isso que vai fazer a diferença, porque a gente precisa ter modelos de governança que incluam a todos, né, para a tomada de decisão, para que qualquer empreendimento que tenha leve em consideração os atores locais, leve em consideração aquela população que está sendo afetada ou beneficiada por aquela atividade. E mais do que beneficiada, que ela seja porta-voz da sua vontade, né? Que seja porta-voz, que a sua voz seja também escutada naquele espaço. Né? Então, acho que esse trabalho que vocês fazem na universidade, então, um olhar não só restrito ao conhecimento técnico e acadêmico, é extremamente importante e valioso. Nós escutamos sociedade civil, governo, e agora vamos escutar o que tem a dizer o setor privado a respeito dos ODS e como que vocês enxergam esse balanço e como que é essa intersecção do ODS 7 e os demais ODS. Ai, desculpa, não apresentei a Thaís Jorge, ela é minha grande amiga, conhecida, nem apresentei, falei. A Thaís, ela é advogada, do Future Carbon Group, advogada parecerista, mestre pela Universidade da Califórnia, Berkeley, presidente da Comissão de Crédito de Carbono da Ordem dos Advogados do Brasil, head da empresa Future Carbon Group, no Amazonas, membro executiva do Berkeley Global Society, sócia do escritório de Juntos do
escritório jurídico Hohen Shalom Associados, possui título de especialização em Business in Law pela Universidade da Califórnia em Berkeley e prêmio de mulher inspiradora no ano de 23 pela Berkeley Global Society. Parabéns. E bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Thaís, você tem a palavra e me perdoa a falha. Já estava te achando muito próxima e esqueci de te apresentar. Obrigada, Maristela. Bom dia a todos os palestrantes. Eu vou tentar ser objetiva. E como a professora Maristela disse, eu sou head da Future no Amazonas. E eu não apenas trabalho no Amazonas, mas eu sou do Amazonas. Mais que a minha formação tenha sido fora do país, eu voltei para onde eu deveria estar, como eu digo. E um ponto importante da Agenda 2030 é, como a professora disse, ninguém será deixado para trás. Mas o povo do Amazonas hoje está sendo deixado para trás. Para vocês terem uma noção, quando nós chegamos para implementar o projeto de carbono, a primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Tirar a certidão de nascimento. Essas pessoas não existem no Estado brasileiro. E quando a gente fala em ODS, eles são interligados, indivisíveis. E no momento da construção da Agenda 2030, ela não foi uma agenda só da ONU, ela foi uma agenda muito plural, porque envolveu sociedade civil, envolveu empresas. Mas hoje, quando a gente fala dessa agenda de desmatamento zero, nós não estamos ouvindo as pessoas da Amazônia. E quando eu vou fazer roadshow, existem questões muito básicas que pessoas conhecimento fazem, como, por exemplo, insistem em dizer que nós precisamos de mais satélites. Não precisamos de mais satélites. Nós precisamos de tempo de reação. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, em projetos de carbono, é muito comum haver a tentativa de desmatamento legal nessas áreas. E quando isso ocorre, precisa de uma ação orquestrada, que envolve comunidade, que envolve poder público, que envolve inúmeras denúncias. E muitas vezes, quando eu chego para o judiciário dessas cidades, eu informo ao juiz, existem 12 pessoas armadas. E ele fala, tudo bem, mas eu só tenho 3 policiais para a cidade inteira. Então, como que você combate essa realidade se você não empodera essa sociedade? Como é que eu vou falar para a Dona Maria sobre aquecimento global se ela ganha R$200 por mês e o madeireiro legal paga 50 para derrubar uma árvore? Eu não tenho como trazer essa realidade sem integrar, sem empoderar. E aí a gente fala de instituições eficazes, a gente fala de erradicação da pobreza, a gente fala de saúde e bem-estar. E eu acho que o principal ponto hoje é que não dá mais tempo da gente esperar pelo Estado, porque o tempo corre contra nós e é hora do setor privado agir e é hora da sociedade empoderar as pessoas que estão nessa região. Forte. Eu queria mencionar, é muito bacana escutar você do setor privado, com esse olhar, com essa visão, porque acho que toda a relação, inclusive da ONU com o setor privado, ela mudou bastante, né? A ONU tinha essa visão do setor privado como fornecedor de serviço, hoje a gente enxerga o setor privado como parceiro, a gente também enxerga o setor privado como agente transformador. Porque eu acho que o setor privado, uma boa parte deles, talvez não todo ele ainda, já percebeu, já entendeu que tem que fazer parte dessa transição.
que o próprio negócio, a própria sustentabilidade da sua atividade econômica está em risco se ela também, sustentabilidade também não vier junto. Então, a gente enxerga agora no setor privado, particularmente no setor privado que está mais alinhado, mais sensibilizado, como parceiro, como um agente transformador, que vai trabalhar junto com o governo, sociedade civil, academia, para a gente conseguir fazer essa transição que a gente tanto quer, transição energética justa, com equidade. Né? E aqui eu paro para chamar mais um colega da academia, um colega da academia que tem sido fundamental na organização desse evento, com os meus sinceros agradecimentos, que é o professor Telmo Carvalho Teixeira Branco Filho, professor adjunto da Universidade da FURG, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor de Direito, pesquisador, colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, no Centro de Ciências e Cidades Globais, na Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Avançados, da IAA e da USP, Centro Econômico e Repetido. E o que mais? Doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, com doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, Portugal. Professor, super obrigado, não só por estar aqui com a gente hoje, mas por toda a organização desse evento. O professor Telmo vem do Rio Grande do Sul, está morando lá, e a gente acompanhou aí a vinda dele para cá, também bastante impactante, depois de 30 dias de estar no meio da gente. Maristela, capaz, gratidão, é um prazer enorme, né, fazer essa parceria com o PNUD, estar aqui também. Consegui ter fôlego para chegar aqui, isso muito me emociona também, de estar na oportunidade aqui com vocês, e eu sempre tive muita vontade de estar aqui, o secretário do estado do Piauí, um estado que muito me encanta, e que bom saber que, inclusive com a fala do governador ontem, que vocês estão bem engajados aí na questão do hidrogênio verde. Bom, a minha fala vai permear um pouco do que os colegas, né, me receberam aí na fala, e eu trago uma realidade como pesquisador lá do Centro de Síntese e Cidades Globais, inclusive o próprio Instituto está engajado nessa questão da temática, sobretudo sobre o ODS 7, inclusive tem um ano sabático, tem um colega que está presente aqui na plateia, o professor Fernando Canatelli, que está participando de um ano sabático. E que é isso? É um ano que ele está dedicando especificamente a tratar esse tema. Tá? Então, a gente, a Universidade de São Paulo, sobretudo o Instituto de Estudos Avançados, tem se debruçado tamanha a importância e a relevância da discussão dessa temática e também na própria universidade da qual eu faço parte, a FURG, lá no Rio Grande do Sul, ainda mais sobretudo com essas enchentes e inundações que ainda nós estamos, né, passando. Inclusive eu moro em Rio Grande e a gente está terminando, né, de escoar toda essa água que está vindo lá de Porto Alegre. E tive feliz notícia ontem de saber que o aeroporto de Porto Alegre ainda a previsão de retomada é só para dezembro, né? Tem um colega lá do IPT que me mantém informado, porque como eu fico na ponte aérea, né, Porto Alegre e São Paulo, eu tenho que estar na USP também. Então a ideia é trazer para vocês um pouco do contexto do ODS 7. A temática do painel é progresso. Só que eu acompanho e tem um relatório, o 7º relatório Luz, que é organizado pela própria sociedade civil. Então, já digo aí o pessoal do MP3, né? Eu observei ontem que o pessoal estava com a camiseta vermelha, eu achei muito bacana. A gente precisa estar com esses movimentos aí bem engajados, inclusive voltados à temática do ODS 7. E nesse relatório Luz, que é recente, é de 2023, observa-se que dentre as metas, né, porque cada ODS ele tem metas a serem cumpridas, tá? Eu gosto sempre de esclarecer isso porque algumas pessoas estão tendo o primeiro contato aos ODS. É muito importante saber, foi mencionado aqui, que existem as metas e tem indicadores que precisam ser avaliados para a gente ter dados e resultados para saber como é que está essa questão do ODS 7 atualmente. Então aí eu me questiono, será que, né, a própria progresso, como é que nós estamos em relação ao ODS 7?
E as perspectivas não são das melhores, porque isso está comprovado por meio de dados, viu, Maristela? Inclusive, dentre as nós estamos num processo de retrocesso. Então, o lema é não deixar ninguém para trás. Aí eu faço um trocadilho e acrescento, não deixar ninguém para trás sem, né, o conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Porque isso está comprovado que, dentre as metas do ODS 7, do quais os colegas aqui já comentaram, né, o que ocorre? 90% retrocesso e um ameaçado. E aí, como é que a gente fica, né? Passo a bola aqui para os colegas e para a Maristela do PNUD para nos ajudar, como é que nós possamos transformar por meio, né, do cuidado da mangaia, da questão da educação ambiental, a professora que quis implementar os ODS e houve o alto índice de rejeição e hoje já foi visto que é indiscutível que a gente precisa da implementação dos ODS. A colega aqui do setor privado, como é que o setor privado pode dialogar também, tá? Porque a questão, né, do setor privado é bem questionada, e sobretudo pelas universidades e pelos movimentos sociais. Eu acho que chegou o momento da gente se unir e pensar no cidadão. A gente precisa reverter essa situação e deixar já ninguém para trás, já com essa ideia de implementação, de que isso faça parte do nosso cotidiano. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ir buscando, e são vocês jovens, essa juventude que está engajada aqui presente na plateia também, que vocês são nossa mola propulsora para fazer toda essa transformação. Então, não vou me estender muito, mas eu só gostaria de trazer só alguns dados. Como pesquisador, a gente gosta muito de trabalhar com os dados. Então, nesse relatório Luz, que é muito interessante também vocês acessarem, isso é importante, vocês são ligados às redes sociais, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas, por exemplo, de 4 a cada 10 pessoas que recebem até 5 salários mínimos, eles trabalham ou recebem um valor para pagar a conta de energia elétrica. Então, as pessoas deixam de ter acesso à sua própria subsistência para pagar energia, a conta de luz, que a gente chama, né? Pagar a conta de luz. Olha, eu preciso juntar aqui, né? Porque eu preciso pagar minha conta de luz. E a gente sabe que a gente não vive sem energia. Agora eu pude vivenciar a situação de que realmente, lá no Rio Grande do Sul, ainda tem milhares, centenas de pessoas sem energia elétrica. Então, isso que a gente precisa retomar e ver como é que a gente pode fazer essa alavanca para que esse progresso realmente ocorra, porque você vê em outros ODS, esse relatório diz que há um avanço. Agora, por que o ODS 7 está não estagnado? Porque se tivesse estagnado, olha a situação que nós chegamos, se tivesse estagnado, estava ok. É retrocesso e ameaça. Isso precisa ficar muito claro, porque isso vocês precisam repassar, né? Na conversa, no meio familiar, pessoal do movimento, a própria academia, o setor privado, o PNUD. Então, é que nós possamos cada vez mais, esse é o momento para nós revertermos e que essas vicissitudes que a natureza, né, proporciona de uma forma muito abrupta e inesperada, que é uma forma que quando você está tudo bem, de repente você está debaixo d'água. Isso gera certas questões que dialogam com todos os demais ODS que foram mencionados aqui. Então, minha fala é nesse sentido, que a gente precisa urgentemente de um momento de transformação e que os ODS sejam de fato, de uma forma, não só o ODS 7, mas que todos os ODS, Maristela, possam estar, ainda mais com esse que vai ser implementado, o ODS 18, que realmente a gente passa a ter eles como no nosso diário, no nosso cotidiano, e que esse evento nos traz pelo menos uma
um fôlego de esperança, não só de esperar, mas uma esperança de esperançar. Gratidão, Maristela. A esperançativa, né? Muito obrigada, professor. Olha, nós temos aqui cerca de, eu diria assim, estendendo 10 minutinhos aqui para a gente fechar, que a gente já atrasou um pouquinho para começar. Queria agradecer ao professor Telmo pelas palavras e fazer uma ponte aqui com o que diz o ODS 7 do ponto de vista de metas, né? O ODS 7 tem 3 metas muito claras, né? Uma meta vinculada à questão da eficiência da energia, uma meta vinculada à questão da fonte de renovação, ou seja, sair dos combustíveis fósseis para fontes renováveis, e uma meta muito clara com relação ao acesso a custo e energia limpa, sustentável. Essas são as 3 metas. Eu gosto desse ODS, um ODS simples, fácil de decorar, então fácil da gente saber o que a gente precisa fazer. E isso traz muito da sua fala, no sentido de que quem é que está tendo acesso a essa energia? Quem tem acesso à mudança? Muitas vezes você tem uma família que não tem, não se mencionava, apresentado no relatório disso, né? Você consegue fazer a conta de energia, mas você tem ali outra família, outra situação, onde o aquecimento global, usando ar-condicionado, provavelmente desproporcional, com acesso a uma energia, vamos dizer assim, até superior, né? Um acesso excessivo comparado com aquele que não está conseguindo manter a sua conta de luz mínima para pagar a geladeira para fazer manutenção de alimentos. Então, você tem uma desigualdade muito grande nesse acesso. Né? Então, você tem uma desigualdade muito grande nas fontes, quando a gente fala da fonte da própria energia, e a questão da eficiência, o fato de a gente usar equipamentos ultrapassados, tecnologia ultrapassada, e você não chega naquele ponto de eficiência. Aí eu queria propor aqui para todas as nossas palestrantes, que a gente pudesse falar 2 minutinhos cada, para a gente fechar praticamente dentro do tempo, um pouco o que vocês acham que poderia ser feito do ponto de vista de aceleração dessa agenda, o que a gente pode fazer para acelerar e alcançar essas metas, alcançar o que a gente está querendo em termos de ODS, e pensando sempre como fazer isso de uma forma justa, equitativa, econômica. Que a gente não deixe ninguém para trás, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que estão fora do governança, fora do sistema financeiro. Né? Se olhar os países mais pobres, são os países que não fazem parte dos arquiteturas, ou fazem parte de forma deficitária das arquiteturas de governança global, ou não fazem parte do sistema, que não tem acesso ao sistema de financiamento para trazer recursos para os seus países. Né? Então, olhando essa desigualdade que existe entre países, dentro dos próprios países, dentro das regiões, me falam como é que a gente pode fazer isso. Por favor, vou começar com a professora Carol. Uau, né? Eu sempre falo que alguma coisa que vale muito a pena só tem vogais. Uau! E precisa, acho que tem 3 coisas que eu queria pontuar rapidamente. Acho que é importante a gente entender realmente o que são os ODS, que não é aquele quadro colorido, que está entrando 18, mas que tem a discussão do 19 e 20 também, principalmente pelas comunidades tradicionais e povos originários, e as questões da cultura, né? Questões das diversidades culturais. Acho importante, me metendo aqui no espaço do PNUD, mas como também já atuei na ONU, então a discussão ela é muito rica. Queria trazer talvez 3 pontos, se vocês quiserem anotar, para que sejam aprofundados e acompanhados. Tudo que está sendo de retrocesso do DS vem muito da agenda de 2017, que foi o Consenso de Copenhague, que foi formado por representantes de prêmio Nobel, homens caucasianos, e que decidiram uma opção de priorizar metas em relação às questões de custo-benefício. Obviamente, as comunidades de risco e vulneráveis não foram opções, tá certo? Então, como que a gente produz hidrogênio verde pensando em segurança? E assim, considero extremamente relevante a tecnologia do hidrogênio verde, ok? Só que tem questões relacionadas à segurança, e falo isso de própria vivência. Faço hoje análise de impacto socioambiental.
principalmente de crimes ambientais, que não são próprios da natureza, né? Se a gente tem pessoas hoje morrendo pela questão que falam de crise climática, não é pela questão da injustiça climática. E aí, dentro desse ponto de vista, vários hoje campos de construção de energia eólica hoje dizimam muitas das populações locais. Gente, eu acompanho processos e concordo e confio na energia eólica, na energia limpa, na energia renovável, tá certo? Mas há que se ter esse diálogo com o chão, com a sociedade. Porque o impacto de DST na construção de uma energia eólica é imenso num povoado sumidouro, solidão e perdidos. Olha os nomes, que ficam no sertão da Bahia, perto de Seabra de Macaúbas. O desastre de 1.200 pessoas num povoado de 2.000 pessoas com DST em um mês. Então, há que se ter uma análise também não é de custo-benefício, mas de custo e desastre, que precisa ser planejado e, obviamente, bem intencionado, mas também bem estudado nas questões de risco, e isso precisa ser conversado com as comunidades, porque a inovação, ela é imprescindível. Eu não sou o progresso, professor, quer dizer, ele deve ser pensado para todos e com todos, né? Então, acho que o meu alerta é isso. Existem especificações e organizações da sociedade civil que vem fazendo isso. Podem anotar a Perifa Sustentável, que é da favela de Jardim Ângela, São Paulo, Gambá, na Bahia, que é uma turma de mulheres negras, tá certo, lá na Bahia, que fazem processos de estudo tecnológico para energia dentro das favelas. Eu estou falando das favelas, principalmente, tá? Mas também a gente tem a Sociedade Sol, em São Paulo, temos também no Rio de Janeiro, junto com o Brasil, WWF, Greenpeace, Anistia Internacional, que não atua só com as questões de violência, mas de violação e falta de energia, ou não acesso à energia, é uma violação de direitos. Então, queria reforçar isso. Precisamos aprofundar da onde que vêm os planos de inovação, como eles estão construídos, e não esquecer que os bons planos, eles estão no chão, porque é do chão que essas pessoas que não têm a luz, não têm o saneamento, não têm o acesso à garantia de direitos, é de lá que a gente vai trazer uma justiça climática, uma justiça no espaço da equidade, tanto étnico-racial, quanto de gênero, quanto de acesso a que todos temos direito. Então, deixo aqui o convite para que a gente visite essas tecnologias. Essas são tecnologias socioambientais. As tecnologias de inovação, de estudo, elas são imprescindíveis, mas sem esse diálogo com o chão, novamente, a gente só fica sendo promotor de colonização, de salvamento. E não estamos aqui para isso. Estamos aqui para viver junto e bem, no bem viver. Um pouco desse espaço. Bom, falar depois da Carol, né? Complexo. Vocês já estão me dando a segunda vez esse mesmo desafio. Bom, oi. Bom, as reflexões aqui da mesa sobre essa temática provocam na gente, principalmente em mim como gestor, uma série de por que não dizer, de desconforto, né? Primeiro, me permitam aqui a sinceridade. Quem está hoje na gestão pública, com um compromisso social, como nós do governo do Estado estamos, a gente sente muito desconfortável com a necessidade, eu acho que talvez seja desconforto, mas uma angústia de querer, né, a coisa avançando, a integração com as comunidades tradicionais acontecendo, respeito, talvez não é nem integração, a palavra respeito, né? E isso não acontece. Isso é um fato, a gente precisa ter clareza
de que esse desafio ainda é um desafio multifatorial de vários segmentos da sociedade e nosso também de governo. Então, eu vou me limitar a pontuar essa angústia que eu, como gestor, tenho, né? E, a partir disso, dizer que nós não estamos nem confortáveis nem satisfeitos. Estamos buscando resultado e respeito para todos. Pegando o gancho da fala do secretário, ficou difícil falar depois da Carol, imagina para mim, né? Eu acho que grandes desafios envolvem grandes parcerias. E, nesse sentido, secretário, a gente tem, sim, algumas iniciativas que promovem essas parcerias. A gente tem uma legislação que, na lei, ela é muito democrática e que ela nos dá instrumentos, sim, para que essas parcerias aconteçam. Ela nos dá instrumentos para que as comunidades afetadas sejam ouvidas. E leis antigas, tá? A gente está falando de resolução CONAMA de avaliação de impactos ambientais, certo? Então, a gente está falando de coisa de ontem, não. A gente está falando da década passada. Então, o que falta, então? O que falta? Já se passaram tantos anos, a gente vê tanto estudo ambiental sendo feito, a gente vê que para implementar essas usinas geradoras de energia, sejam parques eólicos ou usinas fotovoltaicas, sim, são necessários estudos ambientais. E, secretário, um grande instrumento dos órgãos ambientais são os estudos ambientais, né? Os conselhos de meio ambiente, porque validam esses estudos, que em tese nos conselhos é para estar em todas as representações ali, né? As audiências públicas, que é para de fato ocorrerem e em linguagens acessíveis, né? Recentemente eu fui para uma plenária e uma representante da Copcata disse: olha, a nossa linguagem não é essa. Se vocês querem falar conosco, falem completamente em português, falem numa linguagem acessível, que a resolução CONAMA também prevê, que é o que o RIMA diz. O RIMA tem que ser acessível para a população numa linguagem acessível, clara. É assim que a gente se comunica, né? E a academia, ela não está lá só para se comunicar cientificamente. Um dos papéis da academia é popularizar a ciência, principalmente na era atual, né? O professor João Batista, que foi aí um grande organizador da nossa conferência, né, de ciência, tecnologia e inovação, e muito se ouviu popularizar a ciência. O que é popularizar a ciência? É a ciência das mãos com quem conhece, pelo conhecimento empírico, e levar da academia na linguagem que eles entendam e trazer de lá e transformar isso em tecnologia. Tecnologia aí sim inclusiva, tá? Então nós temos ferramentas, secretário. O que eu percebo, e aí nessa hora a gente entrega a idade, né? Desses quase 30 anos de atuação profissional, não só na academia, mas também na gestão pública, no meio ambiente, é que a gente tem muito papel, tá? Para cumprir a legislação. Muito papel, tá? E às vezes o papel você fabrica no escritório, você não visita, você não diagnostica de fato como é previsto na legislação. Tem que ter um diagnóstico. Nesse diagnóstico eu tenho que avaliar o risco de ocorrência de DST. Óbvio, eu tenho uma equipe de obras chegando, se instalando numa cidade minúscula, essencialmente composta por homens ainda, então isso era um risco iminente. Como é que o estudo ambiental não mapeou isso? E não propôs medida mitigadora, e elas não foram implementadas de fato. Então nós temos instrumentos. O que eu sinto às vezes é a falta da eficácia desses instrumentos. E aí porque a ciência está aí, mas o senhor tem mecanismos para. O senhor tem mecanismos para, certo? Mas é isso, gente. Desculpem o desabafo. Agradeço mais uma vez a Maristela. Divulgo o relatório Luz que o professor Theo trouxe aqui. Quem tiver curiosidade, lá no site do Governo Federal, informação a gente tem que divulgar. No site do Governo Federal, na Agenda 2030 Nacional, tem vários hiperlinks que você acessa vários documentos com indicadores do IBGE, dos ODS, com o relatório Luz de 2023, que temos lá, tristemente, 60,3% das metas gerais dos ODS em retrocesso, né?
Mas não é para a gente olhar para o retrocesso, é para a gente olhar, a partir de hoje, como eu disse, a meta 7A está aqui, né? Que não está só em retrocesso, né? Está pior. Aí o PNUD trouxe, junto com essa organização do CITE, para exatamente ver se a gente alavanca essa meta e sai, né, desse patamar. Então, eu acho que é isso, é a gente não olhar só para o retrocesso, mas a gente olhar, bom, tá, e eu, na minha casa, o que eu faço? Eu, no meu trabalho, o que eu faço? Eu, gestor público, o que eu faço? Quais são os instrumentos que eu tenho para agir e transformar? Desculpa ter tomado o tempo, tá? Agradeço mais uma vez. Também vou tentar ser breve mais uma vez, e eu acho que a principal chave para a aceleração é a união. Tem uma frase que eu gosto muito do Paul Krugman, foi por muito tempo o CEO da Unilever, que ele fala que em uma época em que nós mais precisamos nos unir como espécie, nós estamos nos separando através de declínios de democracia, nacionalismo acelerado e separação de pessoas por ideologias. O professor bem disse, o mercado privado passa por muitas críticas da academia. A academia, às vezes, também passa por críticas do mercado privado. E hoje nós estamos vendo os dois criticando ONGs e a sociedade civil. Por que isso está acontecendo? Sim, é importante que todos passem por críticas, porque isso eleva a régua para todo mundo. Mas a gente não pode jogar a água da bacia com criança junto. E a chave para a gente não jogar é a gente se unir, porque em muitos locais que hoje existem projetos de carbono, se não houvesse os projetos, essas áreas provavelmente seriam desmatadas. E em muitos locais, hoje, da Amazônia Profunda, as ONGs são o único mecanismo que chega. E todos nós precisamos do Estado, e todos nós precisamos dos dados que a ciência e a academia trazem. Então, eu acho que o principal passo para a aceleração é a união. Gratidão, Maristela. Bom, na minha fala, a questão da aceleração, e eu fiz aquela provocação, viu, professora, porque eu acho que a gente precisa ter esse desconforto, né? Até peço desculpas nessa manhã tão maravilhosa. Eu precisava trazer para vocês que estão aqui, saber exatamente como é que está a situação do DS7, porque esse desconforto é que vai nos alavancar para a gente poder fazer essa transformação. Então eu fiz essa provocação porque eu acho que esse momento, a CITER, já é esse fio de esperança de trazer o ODS 7 permeando todo esse evento, e não só essa questão do retrocesso. Você vê que nós estamos, nesse momento, já nos reunindo, né, por meio dessa união, desse coletivo, gestão pública e tomadores de decisão e os municípios. Eu acredito que os ODS, eu acabei me esquecendo, eles são avaliados por níveis, nível nacional, regional e local. E eu acredito muito no nível local, porque é por meio das pequenas comunidades, pequenos municípios, que a gente vai conseguir levar para uma cidade já um pouco maior, e isso para o nível nacional. Então, eu acredito muito na questão, viu, Maristela, do ODS a nível local. Eu acho que é aí que é a chave para a gente fazer essa grande transformação e que a gente dê essa guinada, porque ela hoje, e nós estamos sendo desrespeitados, e a gente não pode aceitar isso, pegando a palavra respeito, o secretário traz aqui. A natureza já mostrou que ela não admite ser desrespeitada. Então, nós precisamos observar as lições que a natureza nos está dando, e a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possamos reagir, e essa reação precisa ser coletiva. Gratidão, Maristela. Microfone aqui, Maristela. Agora melhorou? Melhorou. Então vamos lá.
Gente, pedir desculpa para vocês, que o nosso tempo fechou. Eu não tenho que fazer pergunta, mas eu vou oferecer 2 pessoas da minha equipe que estão aqui. Luciano e Lívia, se apresentem aí, por favor, levanta a mãozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram abordar, levar para a Luciana e a Lívia, elas podem recolher e a gente pode encaminhar depois também os nossos palestrantes maravilhosos que estão aqui. Como que eu fecho? O secretário quer falar? Secretário. Eu, diante também das provocações aqui da professora, inquietudes que a gente tem sempre, eu trago aqui um dado que também nos anima, né, aqui do estado do Piauí. Além desse potencial que eu ressaltei na primeira parte, da energia limpa, renovável e etc., o estado do Piauí esse ano foi aliás, em 2023, e esse ano segue assim, foi o único estado do bioma cerrado a reduzir desmatamento, né? Então, esse olhar com as comunidades, o respeito à natureza e ao meio ambiente, também é multifocal, não só nessas áreas. E aí alguém aqui lembrou o tema do desmatamento, eu me permiti aqui compartilhar com vocês essa alegria, que não é ainda o desmatamento zero, mas é o único estado que reduz desmatamento no Cerrado hoje, é o Piauí. Nem é o estado 15%. Já é um estado presente, né? Um resultado presente. Muito bom, obrigadíssimo, secretário. Então, só para a gente encerrar, mais uma vez, peço desculpa de a gente não ter tido tempo de colocar aqui as perguntas para vocês. Agradecer aos palestrantes pelas contribuições, dizer que se eles tiverem dificuldade de fechar entre eles, imagina eu, né? Então fica quieto, deixa quieto, só deixar aqui minha super gratidão, meu agradecimento a todos, queria deixar um registro de agradecimento aos parceiros da CITER, como foi mencionado aqui, o PNUD junto com o ICMA, junto com o conjunto dos parceiros do governo do Estado, que estão promovendo a CITER, essa nossa primeira edição, vamos estar juntos aí numa segunda edição, se Deus quiser, o ano que vem. E a ideia é essa, a ideia é a gente fazer esse debate, trazer essa polêmica, e como disse a Thaís Muniz, né? Eu acho que o Thelmo também trouxe isso, acho que todos nós, secretário, a Carol, a professora Mayra, a importância da gente trabalhar junto e colocar em marcha o ODS 16 e o ODS 17. Por que isso? Porque o ODS 16, vocês vão se lembrar, ele trata da governança, da eficácia das políticas públicas, do uso de dados, das informações. Nós precisamos unir mãos para poder trazer esse resultado. E o ODS 17 são as parcerias, né? Então, a todos vocês, gratidão, obrigado por estar aqui conosco. E eu acho que é isso, é seguir em frente para que a gente possa realmente adotar a agenda ODS, porque é a agenda da esperança, é a agenda do futuro, é a agenda que vai conciliar a economia, o social, o ambiental, garantindo o desenvolvimento humano com equidade. É isso, gente. Obrigada a todos vocês. Parabéns. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor.
terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado.
Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.